qual é o meu propósito de vida? Repita comigo: qual é o meu propósito de vida? E agora você vai olhar para o seu irmão e vai perguntar para ele: qual o seu propósito de vida? Então, hoje Deus tem um propósito nesta noite. Deus, Ele quer nos revelar o propósito dele nas nossas vidas, o que viemos fazer aqui na terra. Então, partindo pelo princípio que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus enviou o Filho dele ao mundo para salvar a humanidade, para servir. Então, nosso propósito na terra é servir, assim como Jesus, ele nos serviu. Então, o propósito de Jesus na terra foi servir. Então, essa parábola do semeador, quem está citando ela na Bíblia é o próprio Jesus. Jesus estava ensinando os seus discípulos e uma grande multidão na praia. E ali Jesus ele falava por meio de parábolas. E o que são parábolas? Parábolas é uma história contada do nosso dia a dia que uma pessoa utiliza para representar uma ilustração, para trazer lições, trazer exemplos da nossa vida do dia a dia, para trazer uma compreensão mais profunda, para que nós possamos compreender a palavra de Deus. Então, aqui a Bíblia está dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E aí, nós imaginamos um agricultor, quando ele vai plantar as sementes. Então, quando o agricultor vai plantar as sementes, ele vai ter vários tipos de solos. E a Bíblia relata que uma parte das sementes caiu à beira do caminho, a outra caiu entre as pedras, a outra semente entre os espinhos e a outra semente em terra boa. E a terra boa, ela deu fruto, ela frutificou, uma a 30, outra a 60 e outra a 100 por um. Então, nós precisamos ser essa semente frutífera. Então, o que é o semeador? No caso, aqui na Bíblia, o semeador era o próprio Jesus. Jesus estava semeando a palavra de Deus. Então, nessa noite, eu aqui estou sendo um instrumento de Deus para semear a palavra. Então, o semeador é todo aquele que lança a palavra de Deus. E o que será a semente? A semente, ela é a palavra de Deus. A semente, ela é o conteúdo do Evangelho de Deus. A semente são as informações acerca da doutrina da palavra de Deus. Então, isso são as sementes. E o que são os solos, os terrenos que essa semente deve produzir? Os solos é o nosso coração, é a nossa mente e o nosso coração. Então, aqui Jesus, ele citou 4 tipos de terrenos. Então, trazendo essa parábola para os nossos dias atuais, nós vamos compreender que existem dentro da igreja 4 tipos de cristãos, 4 tipos de pessoas, que uma delas nós vamos falar. O primeiro delas é qual? A semente que caiu à beira do caminho. E aí ele vai dizer nos capítulos subsequentes, um pouco mais na frente, o próprio Jesus, ele vai dar a explicação da parábola. Ele vai dizer: as sementes que caíram à beira do caminho, vieram as aves e comeram as sementes. E aí vem o maligno e arrebata, vem o diabo, vem Satanás e arrebata. Ou seja, você está na igreja, você recebe aqui a palavra de Deus, só que quando você chega lá fora, o inimigo vem e ele arrebata. Por quê? Porque da mesma forma que Deus, ele trabalha aqui na terra, usando pessoas, usando os instrumentos dele para semear, para plantar semente, da mesma forma o diabo também trabalha. Você vem para a igreja,
recebe a palavra de Deus, quando chega lá fora, as pessoas vão dizer o quê? Satanás, ele tem várias artimanhas para tirar a gente do caminho de Deus. Ele vai dizer o quê? Que rapaz, esse negócio de crente, esse negócio de estar na igreja direto, ele vai se justificar. Ele vai dizer, rapaz, para me ter Deus no coração, eu não preciso estar dentro de igreja não. Isso são várias artimanhas que ele usa para tirar aquela pessoa de dentro da igreja, para que ela não possa se tornar uma árvore frutífera. Ou seja, ele diz que a primeira semente caiu à beira do caminho. A Bíblia diz em João 14,6 que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é o caminho. Então o que ficar na beira do caminho não está no caminho. É uma pessoa que ela recebe a palavra, mas ela não está decidida, ela está em cima do muro. É uma pessoa que ela não tomou a decisão ainda de estar na casa de Deus, de servir a Deus. Ela vai só ouvir, vai uma vez por outra, mas ela não ainda brotou na terra. Então esse é o primeiro tipo de pessoa, o primeiro grupo de pessoas. Agora o segundo, ele vai falar que outras sementes que o semeador saiu a semear, ela caiu entre as pedras, entre um terreno pedregoso. O que acontece? Quando a semente cai entre as pedras, logo ela brota e nasce um pouco, uma folhinha pequena, mas quando o sol sobe, ele seca. Por quê? Porque essa semente, ela não tinha raiz em si mesma, ela não tinha profundidade. E o que é que nós podemos aprender com isso? Porque aquela pessoa que não tem perseverança, ela ouve a palavra de Deus, mas ela não consegue perseverar, ela não consegue, porque quando vem as batalhas, as dificuldades, as adversidades, as tribulações, as provações, por conta dessa palavra, ela desiste, ela não consegue perseverar. Por quê? Porque ela não tem raiz em si mesma. Uma pessoa, quando recebe a palavra de Deus, e aí ela está sendo sufocada pelas pedras. Muitas pessoas falam palavras negativas e elas não conseguem compreender, não conseguem ter um bom discernimento. E Jesus, ele deixou bem claro, em João capítulo 16, versículo de número 33, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, provações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nosso Jesus, ele já deixou bem claro que nós iremos passar pelas tribulações, pelas provações, pelas batalhas, pelas adversidades, pelas dificuldades, mas nós temos que ter o quê? Bom ânimo, nós temos que perseverar. Então esse segundo tipo de pessoa é aquele que não persevera. Ele vai, ouve, mas quando chega uma pessoa que ele vai pregar a palavra de Deus, ali no trabalho dele, no colégio, na faculdade, na escola, na família, e alguém fala alguma coisa acerca da palavra, logo ele se afasta, ele não consegue ter perseverança. E o terceiro tipo de pessoa é aquela semente que caiu entre os espinhos. Essa entre os espinhos é o que eu mais percebo hoje em dia no mundo dos cristãos. Por quê? Porque são os espinhos. A Bíblia diz que são as tentações, são os desejos carnais, as cobiças dos olhos, a vontade de ter isso, de ter sucesso. As pessoas conseguem dedicar tempo para passar 8 horas estudando para passar no concurso, 8 horas para fazer uma faculdade, 8 horas trabalhando, consegue passar 2 horas na academia para poder adquirir um bom físico. Eles conseguem fazer tudo, só que os desejos, as vontades carnais acabam sufocando aquela semente.
e ela não produz o fruto, certo? Então, Deus, através de Jesus, Ele está dizendo que Ele quer que nós sejamos esse quarto terreno, o terreno que dá fruto a 30, 60 e 100 por um. Então, o que acontece? A pessoa até recebe a palavra, ela até conhece a palavra, ela vem para a igreja, mas o que ela vai fazer? Ela vai fazer do jeito dela, ela vai se justificar, sendo que nós já temos um justificador. Quem é o nosso justificador? É Jesus Cristo. Então, a gente tem que dizer o que? Tudo posso naquele que me fortalece. Então nós podemos atravessar todas as dificuldades até que nós possamos nos tornar uma árvore frutífera. Então quem são os outros tipos de pessoa? O quarto terreno. A Bíblia diz que é aquele que recebe a palavra de Deus e que produz frutos a 30, a 60 e a 100. Ou seja, só que para que a pessoa produza esse fruto, ele precisa negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Porque Jesus, ele nos orienta em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se Jesus nos orienta que nós precisamos conhecer a verdade é a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, né? E nós também temos os nossos pastores, podemos ter o discipulado para que possa nos ensinar, porque a Bíblia, ela não é tão fácil de compreender. Nós precisamos ter os nossos líderes espirituais, precisamos ter os nossos pastores, precisamos fazer consagração para passar por todo o processo até que nós conseguimos servir ao Senhor, né? E é o mais importante, o que Jesus vai dizer aqui, ó? As pessoas que irão entrar no reino de Deus. Essa é a parte que mais me chama a atenção da parábola. Glória a Deus. Ele vai dizer assim, Mateus capítulo 7, versículo de número 19. Ele diz: toda árvore que não dá fruto, corta-se, lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aí ele termina dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ou seja, não é só a pessoa dizer, mas eu tenho fé em Deus. Tem uma coisa que eu tenho é fé. Só que eu tenho que orientar a igreja, eu tenho que encorajar a igreja, aconselhar a igreja que se torne essa árvore frutífera. Porque Deus está dizendo que a salvação vai ser para esses daqui, ó. Ele está dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E o que é fazer a vontade do Senhor? Quando nós entramos na casa de Deus pelas primeiras vezes, nós fomos convidados. A Bíblia diz como? Em Mateus capítulo 11, versículo 28, a Bíblia diz: vinde a mim do jeito que estáis, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Deus, Ele chama a gente da forma como nós estamos, com pecado, afastado, né? Deus, Ele está de braços abertos para nos receber e receber o nosso perdão. Ele dá o perdão dele para nós, Ele tem a misericórdia dele. Só que um pouco mais adiante, em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele vai dizer: ide e anunciar o Evangelho de Jesus para toda criatura. Então, como é que nós vamos
anunciar o Evangelho para toda criatura se nós não estivermos plantando a semente da palavra de Deus em nossos corações, né? Em outro versículo a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então nós precisamos ser essa semente que dá fruto. E primeiramente nós temos que tratar quem? Nós mesmos. Qual é a melhor forma da gente servir a Deus? É a gente ler a Bíblia, orar todos os dias, se consagrar e buscar não quebrar os princípios de Deus, os mandamentos de Deus. Por exemplo, se eu conheço a palavra de Deus, eu passar o dia sentindo sentimento de raiva, sentimento de ódio, sentimento de angústia, sentimento ruim de outra pessoa, falando mal de outra pessoa, fofocando de outra pessoa, isso daí vai estar desagradando a Deus. Então eu, como cristão, na situação que eu tiver, na ocasião que eu me encontrar, eu não vou estar sendo um exemplo para aquela pessoa. Então nós precisamos dessa palavra para que Deus possa nos transformar, que o Espírito Santo possa nos capacitar para que nós possamos servir a Ele aonde nós estivermos. Não tem como uma pessoa ficar calada se ela ler a palavra de Deus todos os dias. Eu acho que o Espírito Santo de Deus fala pela pessoa sozinha, onde ela chegar. Mas para isso, ela precisa plantar, né? Existe um princípio da Bíblia que ele é imutável, é implacável, que está na carta de apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo de número 7 e 8, que diz: tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Ou seja, tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Hoje, nós estamos chegando próximo ao final do ano. Qual vai ser a nossa colheita? Agora, nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos desde o começo do ano, desde há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, porque nós vivemos de ciclos. Então nós vamos colher agora, nesse momento, aquilo que nós plantamos lá atrás. A partir de hoje, nós sabemos que tudo aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher. Nós temos que saber plantar da forma correta, né? A vida, o nosso futuro, ele não é construído pelas desculpas que nós damos. Nós somos acostumados a dar desculpas por tudo. O nosso futuro, ele é construído pela decisão que nós tomamos. A partir de hoje, se eu quero ser uma árvore frutífera para Deus, o tema da mensagem de hoje, na introdução do texto, a pergunta para vocês foi: qual o meu propósito de vida? O nosso propósito de vida é servir a Deus. E como é que nós vamos servir a Deus? Se não for pela palavra de Deus. Nós vamos servir a Deus quando nós estivermos no centro da vontade de Deus, vivendo os padrões e os princípios de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então nós temos que mudar o quê? O que é que nós precisamos? A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Então só existe essa forma, só existe essa maneira de frutificar, de dar frutos, é quando nós estamos servindo ao Senhor. Só que nós podemos servir ao Senhor de várias formas. Não necessariamente cada um Deus vai usar de uma forma. Tem pessoas que são usadas dentro do ministério para ministrar a palavra. Tem pessoas que vão estar no louvor. Tem pessoas que vão estar na bateria. Tem pessoas que vão estar na organização do culto. Tem pessoas que vão estar trabalhando com a filmagem, limpando os banheiros, na salinha das crianças. Então tudo isso é uma forma de servir.
tem pessoas que vão ser as pessoas que eles são intercessores na obra de Deus. Então existe muitas coisas. Deus, né, ele instituiu a igreja. Então a igreja somos nós. Cristo, ele é a cabeça da igreja. Só que a cabeça da igreja é Cristo. Só que a cabeça, ela não anda sozinha sem um corpo. Ela precisa do corpo, precisa dos braços, precisa das pernas, precisa de todos os membros. Então a igreja, ela trabalha em comunhão com todas as pessoas. Eu creio que em breve a missionária Maiara vai estar aqui também, contando o testemunho dela, trazendo a palavra de Deus. Que o missionário Carlos vai contar o seu testemunho de fé, de superação, de tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida. Deus não trouxe nenhum de vocês aqui em vão, porque quem trouxe foi o Espírito Santo. Vocês poderiam estar aonde vocês quisessem estar, porque nós temos um livre-arbítrio. Agora dentro de nós habita o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai nos orientando e vai nos dando a direção para que nós possamos estar aqui. E como foi profetizado no culto da semana passada, o pastor Fernando profetizou, onde Jesus, ele pegou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou para uma grande multidão. Então eu já vejo pelos olhos da fé que essa igreja aqui, ela vai alcançar milhares e milhares de pessoas, que nós já conseguimos comprar um estacionamento da frente. Tudo eu digo isso pela fé, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a fé é a certeza. Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então pela fé nós podemos imaginar e podemos ter a certeza e convicção que aquilo vai acontecer. Só precisa o que agora? Esperar no tempo do Senhor, como diz em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Houve um tempo que a Tânia, a missionária Tânia, profetizou que as filhas do meu primo, do Raimundinho, iriam ser levitas da casa do Senhor, né? Passou um bocado de tempo, hoje elas já estão aqui na salinha, né? Louvando. Ninguém sabe o mover que o Espírito Santo está fazendo nessa noite, né? Muitas das vezes nós não estamos nem imaginando, e coisas que nós imaginamos é muito pequeno na frente da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz em Isaías capítulo 55, versículo 8, que os planos de Deus são bem mais altos do que os nossos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, são os planos de Deus ao nosso respeito. Então eu creio que o Senhor vai fazer uma grande obra nessa igreja. Creio que daqui sairão grandes pregadores, avivalistas, grandes levitas, grandes campeões também do projeto Gideão. Aqui está conosco o jovem do projeto, o Paulo, o Richard, o Pedrão, a Eduarda, Marquinhos. Então eu creio que aqui será uma igreja que vai revelar e vai levantar muitas pessoas. Para quê? Para que a glória do nome dele seja manifestada. Porque tudo aqui, eu só estou aqui por causa de uma promessa de Deus. Esse altar é uma promessa de Deus. Eu fiz um voto com Deus de anunciar o Evangelho de Jesus para todas as nações e procuro cumprir cabalmente todos os dias. Deus, primeiramente, Ele me libertou das drogas, né? Eu já fui viciado em todas as drogas, maconha, crack, cocaína. Fiz a minha mãe sofrer durante muitos anos. Então, se Deus, Ele me transformou, se Deus restaurou a minha vida, então, com certeza, aqui também vai vir muitas pessoas que vão ser restauradas nessas áreas de dependência química, pessoas que irão ser restauradas. Eu creio que aqui, casamentos, projetos falidos irão ser restituídos por Deus,
porque o que Deus quer fazer é isso. Deus, Ele quer nos abençoar. Agora, nós temos que tomar a nossa decisão. A nossa decisão nós temos que tomar hoje. A partir de hoje, dia 26 de outubro, se todos nós dessa igreja aqui fizermos um propósito de oração, dentro de um ano, todos nós vamos adquirir o rico, vasto conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem 1189 capítulos. Então, nós só precisamos ler 3 capítulos da Bíblia por dia. Daqui um ano, no próximo ano, o pastor Bessa vai estar formatando os discipulados, discipulados para casais. Vamos levar os jovens para o retiro, para o encontro. Vamos fazer o batismo nas águas. Então nós temos que crer, tudo aquilo que Deus faz em todas as igrejas, Ele vai fazer aqui também na Igreja Nações de Cristo, porque a Igreja Nações de Cristo é um projeto de Deus, não é uma coisa humana, né? Porque a Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 5, que é que a Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem Jesus nós não podemos fazer nada. Ele diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, hoje eu estava conversando com a Maiara e ela ficou pensando: mas eu acho que é muito difícil, será que tem condição de eu fazer isso? Na verdade, ninguém tem condição de fazer isso. Só podemos fazer com a ajuda de Deus, do Espírito Santo e de Jesus Cristo na nossa vida. Se não fosse Jesus, eu não estaria nem aqui. Era para não estar morto, né? Muitos livramentos de Deus que eu levei, e hoje eu estou aqui porque Deus tem um propósito. Então, se todos nós que estamos aqui, é porque nós temos um propósito. E qual é o propósito de Deus? Relembrando, né, o tema da mensagem. Qual foi o tema da mensagem? Qual foi? Qual o nosso propósito de vida? Então, diante dessa mensagem, a qual Deus colocou no meu coração, para que eu pudesse compartilhar com vocês, né? Qual o nosso propósito de vida? Quem aqui deseja em seu coração se tornar um solo frutífero, que vai dar frutos para o Senhor? Glória a Deus. Nós precisamos nos tornar esse quarto solo, porque é o solo que vai adquirir também a maior promessa de Deus. A maior promessa de Deus é a salvação para a vida eterna. Então, nós percebemos o cenário mundial, o cenário político, e nós estamos percebendo que nós estamos nos aproximando do fim. Hoje mesmo eu estava assistindo, né? A Rússia já começou a guerra contra a Ucrânia de novo, já está com 3 dias. E Israel continua a guerra contra a Palestina. Ou seja, nós acabamos de passar pela pandemia. Muitos de nós aqui perdemos familiares. Então, já está se cumprindo, que a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, que haverá reino contra reino, nação contra nação, né? E muita peste, muita pandemia. Então nós precisamos verdadeiramente correr para os pés de Jesus, porque talvez não dê mais tempo. Esses são os últimos tempos das igrejas. Por quê? Porque semana passada eu tive uma experiência muito forte. Uma mulher que veio aqui, né? Não sei se eu falei para minha mãe, a esposa do pastor Jefferson, primo do Fernandinho, faleceu semana passada, sábado agora. E eu fui ali para o velório dela. E ali no velório eu aprendi muitas coisas. A Bíblia diz em Eclesiastes que é melhor ir onde há uma casa de luto
do que ir aonde tem uma casa de alegria, uma festa. Porque na casa de luto, você entristece o seu rosto, mas você aformoseia o seu coração. Você começa a meditar na sua vida. O que é que eu estou fazendo da vida? Então, ali eu vi, ela morreu em Cristo, ela era uma serva de Deus, cantava no coral da Assembleia de Deus. Então nós temos 3 formas de morrer. Primeiro, Jesus pode voltar a qualquer momento. A Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Nós podemos morrer dormindo e também pode acontecer um acidente, né? Todos os dias Deus nos dá livramento. Nós temos que agradecer a Deus todos os dias. A gente nem imagina, Deus está dando um livramento. Às vezes o carro não pega, às vezes o pneu fura, às vezes a moto vai pegar, que nem ontem, e aí demora um pouquinho, Deus está dando livramento. Deus está cuidando dos seus, porque Ele tem um propósito. O propósito de Deus é a salvação. Então, nós precisamos nos voltarmos para Deus, né, o quanto antes. E daqui para frente, eu declaro e profetizo sobre toda a igreja que está aqui nesta noite, que a partir de hoje nós iremos lançar as sementes corretas. Quais são as sementes corretas para que nós possamos crescer na área espiritual? Palavra de Deus, oração, jejum, consagração, monte e discipulado. Buscando estar no caminho, porque se Jesus voltar, nós estamos preparados para subir. Se acontecer um acidente com a gente, nós também vamos subir. E o mais importante nessa terra aqui é a nossa salvação. E enquanto nós estamos vivos, nós temos que servir a Deus. Amém? Quem compreendeu a mensagem de Deus? Dê uma salva de palmas para o Senhor, bem forte. Glória a Deus.